Olá, boa noite. Vamos aguardar aí um pouquinho. As pessoas estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje nesse bate-papo com vocês. Que na verdade eu gostaria realmente que fosse um bate-papo, embora virtual, mas que a gente possa trocar muitas informações. Por meio do chat eu vou acompanhando aqui vocês. E eu primeiro gostaria de agradecer a Regina, a toda a equipe do CIESP pelo convite, por eu poder estar aqui nesse momento, conversando com vocês, a Isabel, ao Elielson, que me ajudaram bastante aí na parte técnica. Peço que vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal do CIESP, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, para que vocês possam receber informações dos cursos, das lives, ok? E vamos aí então começar o nosso bate-papo de hoje à noite. Eu vou me apresentar, meu nome é Soraya Andrade, eu estou há 30 anos na educação, já trabalhei como professora, como psicopedagoga, sou formada pela USP, fiz psicopedagogia pela PUC, trabalhei como professora tanto de educação infantil quanto do fundamental, fui para a coordenação pedagógica e atualmente eu trabalho com formação de professores num núcleo de formação que se chama Educatuar, também aí nas redes sociais, no YouTube, no Insta, no LinkedIn, no Facebook. Então, é um prazer aí enorme estar aqui. E quando eu pensei em falar hoje com vocês a respeito de avaliação e pensar no tema avaliação combina com o quê? É porque a educação ela tem passado por muitas transformações ultimamente e pensar na avaliação também faz parte de repensar toda a cultura, repensar toda a concepção que a gente tem a partir de educação, né? Será que a avaliação combina com acompanhamento? Será que a avaliação combina com prova? Será que a avaliação combina com desenvolvimento? Enfim, eu espero que ao final dessa conversa que nós vamos ter, vocês consigam, né, nós consigamos chegar à conclusão aí ou ter pelo menos algumas respostas a partir dessa pergunta inicial. Bom, pensar na educação hoje é algo muito importante, né? E nós precisamos pensar na avaliação sempre relacionada com todas as dimensões da instituição. Dimensões quais? O projeto de ensino, as relações entre o professor e aluno, as formas de ensinar, os modelos de aprender, enfim. Embora a avaliação ela tenha uma existência concreta, uma existência própria, ela está sempre em diálogo com todos esses aspectos do processo educativo. E aí, tanto esses elementos definem a avaliação, quanto a avaliação define esses elementos também. E para pensarmos na avaliação, como alunos, porque ou um dia fomos alunos ou somos alunos agora, e pensando em termos geral enquanto vida, nós sempre aprendemos, né? E em termos de ensino acadêmico, nós sempre fomos submetidos a uma lógica avaliativa dos nossos professores, né? Então, as concepções que esses professores têm, as representações que eles têm em relação ao ato de educar,
vão determinar ou determinaram o processo de avaliação que eles submetem, que eles nos submeteram, e hoje em dia, pensando em nós mesmos, nós também temos algumas crenças em relação ao que avaliar, né? Ao aluno, que aluno é esse? Se eu pensar numa lógica que é a avaliação resultado, o que eu tenho? Eu tenho uma importância que vai recair sobre nota, sobre classificação, sobre mensuração. Se eu tenho, por exemplo, uma lógica de avaliação voltada para a aprendizagem, o que eu vou ter? Eu vou ter uma importância voltada para o desenvolvimento do processo, com intervenções, com adequações necessárias. Para quê? Para que haja o rumo certo em termos de intervenção para esse meu aluno. Então, para se pensar na concepção de avaliação, eu tenho que ter em vista as minhas concepções de educação. E eu preciso pensar principalmente na intencionalidade da avaliação. A avaliação, na verdade, ela nem sempre teve uma conotação positiva, né? Principalmente porque as pessoas acabam sempre relacionando a avaliação com julgamento, com aplicação de provas, com um aluno enfileirado um atrás do outro, com nota, né? Com algo que se mensura. Para quê? Para se examinar, para se mensurar a capacidade do aluno. Mas aí eu pergunto, será mesmo que avaliar é isso? Então, nós precisamos pensar nas características que devem pautar essa avaliação no ensino remoto ou no ensino presencial, e pensando agora ainda, né, com essa volta aí provável das aulas em outubro, num processo híbrido de ensino, né? E aí pensarmos numa avaliação que seja um processo contínuo, constante, que vai analisar o progresso do aprendizado do aluno. Claro, mas Soraya, mas a gente precisa também pensar no monitoramento dele, no registro, numa nota. Sim, mas acima de tudo eu preciso pensar em termos de processo. Eu vou registrar, sim, o sucesso alcançado nesse processo? Sim. E a avaliação também é muito importante pensarmos como algo que vai servir para o professor, para que ele reveja as suas próprias práticas, né? E aí, para a gente entender um pouquinho o significado do avaliar, é necessário que a gente responda algumas questões. Então, a primeira questão que a gente poderia pensar seria, para que eu ensino? Né? Como que se aprende? Como que os alunos aprendem? Quais são as características principais? Em que contexto que são realizados aí o ato de ensinar e o ato de aprender? Porque eu digo sempre, é muito importante a gente pensar no processo não só enquanto aprendizagem, mas enquanto ensinagem, né? Refletir sobre que passos que eu estou dando enquanto professor que precisam ser revistos para que meu aluno aprenda, e não fazer com que tudo recaia sobre esse meu aluno, né? Outra pergunta que a gente pode fazer e precisa fazer para eu pensar na avaliação é: por que nós nos pautamos em determinados modelos, né? E por que a gente valida esses modelos na prática da sala de aula? E de onde vem, como eu falei no comecinho, as crenças, né? Determinadas crenças que a gente tem sobre a avaliação da aprendizagem. Então, se a gente for pensar, objetivamente, o que nós queremos perguntar é como nós devemos ou como nós construímos a nossa representação sobre o ato de avaliar, né? Se a gente considerar a avaliação como parte do processo de aprendizagem, né, isso ali não pode se reduzir a um ideal que apenas alguns persigam, né? É preciso que a gente procure uma prática de avaliação efetiva que vá se encaminhar para o sucesso da aprendizagem. E aí a gente traz outras perguntas
porque na verdade educação, avaliação, ela não está só voltada para respostas, pelo contrário, né? Nós precisamos muito saber perguntar, né? E aí surgem outras perguntas aí para nós. O que ensinar, né? Como que eu vou selecionar os meus conteúdos de ensino? Acho que uma outra busca que nós precisamos ter é como pensar em possibilidades de constatar o que o aluno aprendeu ou o que ele não aprendeu, ou o que ele está aprendendo satisfatoriamente, né? E não pensar só em caminhos, mas pensar também em descaminhos, né? No que falta. Então, como enfrentar determinados descaminhos que se estabelecem nesse processo aí de ensinar e aprender? Então, se a gente for pensar, são questões que elas se dirigem sobretudo para o caráter multidimensional da avaliação. Ou seja, a relação que a avaliação tem com todos os elementos que fazem parte da prática educativa. Então, desde o projeto educacional, do projeto político-pedagógico da escola, até a prática da sala de aula, né? E aí pensar e realizar uma avaliação comprometida com a aprendizagem implica em rever e compreender as próprias conexões, buscar novos modelos que vão explicar, né, modelos explicativos do nosso trabalho e principalmente ter disposição para a mudança da nossa prática. Tem que mudar, né? Tem que aprender a mudar, saber mudar, não ter medo de mudar. E isso tanto no lado pedagógico, né, no sentido da educação como um todo, quanto a prática avaliativa. E aí a avaliação, então, é uma cultura que ela exige uma série de compreensões. Eu li semana passada um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele falava, né, que as criações da natureza, elas não são iguais, elas são diferentes. O homem também é assim, né? Ninguém é igual a ninguém. E uma frase me marcou bastante, até para trazer para nossa discussão hoje, é que todo ser humano é um estranho ímpar. Então, a partir dessa frase, é muito importante nós pensarmos que eu não posso ter um processo avaliativo igual para todos, porque cada um tem uma característica, cada um tem um nível de aprendizagem, cada um se desenvolveu de uma determinada forma. Então, nada pode ser considerado na massa, né, igual para todo mundo. E aí a gente precisa, então, começar a pensar sobre os objetivos de avaliação que a gente tem, para poder escolher uma determinada avaliação. Então, primeiro eu preciso pensar, eu tenho como objetivo da avaliação, uma avaliação como uma medida normativa, em que o meu único objetivo é medir a performance dos alunos, né? Pode ser. Eu tenho uma avaliação enquanto juízo de valor, e aí, para que eu possa concluir se um aluno é bom, se um aluno é ruim. Eu tenho como objetivo da avaliação, eu vejo a minha avaliação como auxiliar para a tomada de decisões. Então, o que eu faço? Eu pego a minha avaliação, eu interpreto esses dados, eu atribuo uma classificação, sim, eu reconheço um exame, eu declaro um êxito e eu decido uma orientação, né? Eu posso ter também como objetivo da avaliação a comunicação entre os atores da educação. Então, eu forneço aos alunos, aos pais, aos outros professores, aos coordenadores, uma informação sobre o nível de desenvolvimento do trabalho dos alunos, né? Um outro objetivo de avaliação que eu posso ter é pensar na avaliação como verificação da congruência com os objetivos que eu tenho. Então, eu vou verificar se o objetivo foi atingido. E, desculpe, a avaliação como acompanhamento da aprendizagem.
né? Então, a avaliação é uma forma de trazer para o aluno, elucidar para o aluno as melhorias que ele deve introduzir na sua aprendizagem. Então, dependendo do objetivo que eu tenho da avaliação, e muitas vezes eu posso ter, sim, vários objetivos, né? Eu vou poder escolher determinado tipo de avaliação ou não. E para isso ainda, eu vou precisar considerar alguns fatores muito importantes. Um deles tem a ver com a questão do processo. Então, eu poder pensar quais os procedimentos que eu vou utilizar e quais ações que eu vou tomar a partir da avaliação. Outro fator extremamente importante também tem a ver com a meta, né? Em que eu vou analisar, eu tenho que pensar no que eu vou analisar, o desenvolvimento individual do aluno, ou eu vou realizar uma avaliação para atender às exigências do ranqueamento. Eu também preciso considerar como fator na minha escolha de aprendizagem a posição filosófica, que tem um pouco a ver com as crenças que eu falei há pouco, né? O quanto o professor ele se envolve, ele valoriza as técnicas avaliativas que ele vai se utilizar. E também preciso considerar as perspectivas dos estudantes, né? Será que os alunos eles reconhecem a avaliação como benéfica para o desempenho deles? Eles fazem uso dessa avaliação para algo importante, né, em termos de conhecimento, de prática, de aprendizado deles? Enfim, aí a gente entra então numa outra questão que tem a ver com a escolha, né? Quais os tipos de avaliação que nós podemos lançar mão. Antes de dar continuidade, eu queria dizer para vocês, eu tô acompanhando aqui vocês pelo bate-papo, aqui pelo chat. Boa noite para todo mundo novamente, né? Mais uma vez super agradecida por estar aqui, batendo esse papo virtual com vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram fazer algum apontamento, eu já vi aí que tem vários, que vocês coloquem. Eu vou tentar no final deixar um espacinho para as perguntas também. Eu vi a apresentação pelo CIESP, já tinha uma pergunta, então eu procurei responder essa pergunta, né? Vou procurar responder essa pergunta aí no final da nossa conversa, tá bom? Então, dando continuidade aqui, né, muitas observações aqui que tem aparecido na questão da crença, né, da avaliação ter que ser contextualizada e significativa. Sim, muito. A aprendizagem, né, aqui a coach Maria Inês Maia, precisa, né, ser significativa. O aluno precisa perceber que aquilo é importante para a vida dele, né? Então, diante de tudo isso, diante de uma aprendizagem significativa, diante de todas esses fatores que eu vou considerar enquanto avaliação, eu preciso pensar também em qual avaliação que eu posso lançar mão. E a gente tem 3 tipos de avaliação. A primeira delas é a avaliação diagnóstica, que eu digo que ela está muito relacionada à avaliação para a aprendizagem. Embora ela tenha o nome de diagnóstica ou inicial, e que muitas pessoas acham que ela só deve ser aplicada no começo do ano, não. O objetivo não é esse. Ela é diagnóstica ou inicial, né, como o nome aí diz, porque ela se relaciona a processos, eu levantar dados a respeito dos processos percorridos pelos alunos no decurso da aprendizagem, né, no decorrer da aprendizagem. Então, nesse momento, eu preciso responder a uma pergunta muito importante. Quais são as competências atuais dos alunos em relação a determinada aprendizagem, né? E aí, com a avaliação diagnóstica, o professor ele vai ter condições objetivas mesmo de rever os conteúdos, de rever as metodologias, de rever os procedimentos de ensino, enfim, né, de fazer as escolhas mais pertinentes, mais apropriadas
para as condições de aprendizagem dos seus alunos. Né? Ele vai variar as didáticas, vai modificar as práticas de ensino, né? Então, sim, a avaliação diagnóstica, ela pode ocorrer no ensino do ano, que é muito no começo do ano, desculpe-me, porque ela é muito habitual, né, de ocorrer por conta dos alunos que chegam à sala, para nós sabermos em que etapa eles estão, mas essa avaliação diagnóstica, ela pode acontecer ao longo do processo de aprendizagem, a partir de uma sequência didática, a partir de um determinado conteúdo que foi desenvolvido, ela pode acontecer no meio do trimestre, no final do trimestre, no começo de um semestre, enfim. E a partir daí, o professor vai ter dados para que ele possa dar continuidade, né? E aí, assim, repetindo o processo. Ele faz o diagnóstico, ele vê as necessidades de mudança, ele faz alterações no seu percurso, ele, né, adapta as características dos seus alunos e para se atingir aí o sucesso, né? Então, a avaliação diagnóstica, ela vai conduzir a determinados ajustes, né, necessários para o processo de aprendizagem, para atender as características dos alunos. Muitos autores também, eles consideram a avaliação diagnóstica como um passo para a avaliação formativa. Né? E aí, se pensar em quantas, né, evidências de aprendizagem eu vou precisar para avaliar os meus alunos, né? A Sandra está colocando aqui, né, que se voltarmos ao presencial agora, isso vai ser fundamental para vermos como proceder pós-isolamento. Com certeza, Sandra, é extremamente importante isso, porque embora, né, o objetivo de aprendizagem seja o mesmo, principalmente pelo acesso e pelas características e pelas formas de atuação de cada aluno, né, nas relações com a família, eles chegarão em níveis totalmente diferentes. Então, isso é muito importante, sim. Isso mesmo, né? Bom, um outro tipo de avaliação, vamos dando prosseguimento aqui, isso mesmo, olha, a Eliane está colocando aqui para nós, né, que a avaliação diagnóstica, ela pode ser trabalhada de diferentes formas, exatamente, vai aí da criatividade do professor também, né, e do conhecimento que ele tem dos seus alunos, né? Bom, passando para a avaliação formativa, o que a gente tem? A gente vê aí que é uma avaliação que ela vai se caracterizar por vários caminhos que visam, né, a formação desse aluno. E aí, diferentemente do que muitas pessoas pensam, do que muitos professores, a avaliação formativa não tem critério, eu só observo os alunos do nada, eu observo o processo de aprendizagem do nada. Não, não. Pelo contrário, a avaliação formativa, ela precisa ter critérios muito claros, né? E por quê? Porque ela tem como função regular a aprendizagem. E aí, o aluno, ele vai ser capaz de considerar sua própria trajetória, né? Então, a avaliação formativa, ela vai caracterizar o processo, vai se caracterizar pela observação do processo do aluno, né? Não há um modelo operativo, um modelo único para se realizar, né? Assim como a Eliane comentou aí, vai depender, em relação às múltiplas possibilidades, né? Vai depender de como o professor conduz esse processo, né? Uma coisa importante também que nós precisamos pensar é que a avaliação formativa, ela usar, por exemplo, um teste de múltipla escolha ou questões mais amplas, também podem sim fazer parte da avaliação formativa. Tudo vai depender da qualidade, do nível reflexivo e do acompanhamento que se vai ter desse instrumento, vamos dizer assim, que vai ser usado, né? Então, todo professor que se preocupa com a avaliação diagnóstica, né, como forma de conhecer seu aluno e que se permite mudar a forma de avaliar, ajustando aí para que seja melhor para esse aluno, ele não vai ter medo de enfrentar as necessidades de variar isso, e com isso ele vai estar realizando a avaliação formativa. A avaliação formativa, na verdade, nada mais é do que eu romper com as práticas cristalizadas de avaliação
analisam mais o desempenho do grupo do que a trajetória individual, que é extremamente importante, né? Culturalmente também a gente tem essa avaliação integrada a uma pontuação, que ela pode ser depois agregada à avaliação somativa, tá bom? E indo para a avaliação somativa, a avaliação somativa é basicamente a avaliação da aprendizagem. Então, lembrando lá, avaliação diagnóstica para aprendizagem, e aqui a gente tem a avaliação da aprendizagem, que é o diagnóstico do desempenho do aluno e da aprendizagem que ele teve, né? É representada em números, em conceitos, ou seja, uma pontuação. E ela tem lugar aí no final da ação de formação desse aluno, né? É uma avaliação certificativa que vai fechar resultados, né, diante de um período de aprendizagem. Ela vai se constituir, sim, nas notas que vão para os boletins, para os históricos escolares, enfim, e a função é registrar realmente as aquisições que esses alunos processaram em determinados períodos de formação, né? E existe aí, sim, uma função social dessa avaliação, né? Ela não vai só informar o aluno a respeito do percurso escolar, mas ela tem a função social de garantir que a formação desenvolvida, né, corresponda às exigências sociais. A Zita Jardim, ela coloca aqui que o Google Forms fornece documentos que propiciam um leque de opções e que exigem variadas habilidades. Isso mesmo, Zita. Mas no final eu vou trazer a parte prática. Então, aqui no início eu estou colocando algumas coisas mais conceituais para a gente discutir um pouquinho, para ter sempre em mente, né, que toda prática é embasada por uma teoria, né? E alguns fatores aí importantes para nós pensarmos. Mas já eu vou falar sobre algumas ferramentas, assim, importantes, tá bom? Em relação à avaliação, qual avaliação é melhor se utilizar? Eu digo que depende. Depende porque a melhor avaliação é aquela que vai possibilitar que os alunos percebam seus pontos fortes, percebam seus pontos fracos e escolham tipos de informações que vão ajudar a corrigir os seus erros, a evoluir na aprendizagem, né? E principalmente a se tornarem agentes ativos da aprendizagem, né? Uma outra questão muito importante para se focar quando a gente fala em avaliação tem a ver com as evidências de aprendizagem. Então, o que são as evidências de aprendizagem, né? Podem ser várias. Então, as observações, elas são uma evidência de aprendizagem, porque ela vai analisar como que o aluno se porta ao longo da aula, como ele se porta diante de diferentes atividades que foram programadas, que foram propostas para ele. E aí eu tô falando, considerando ensino remoto, ensino presencial, ensino híbrido, tá? Prazos de entrega, pontualidade, participação dele, ativa, passiva, né? Isso é uma evidência de aprendizagem. Uma outra questão é a conversa que nós devemos ter com os alunos sobre o aprendizado, né? Seria mais ou menos aí um processo de coaching, né? Um diálogo que vai estar focado em critérios relacionados à atividades e aos comportamentos desses alunos, né? Fazê-los refletir sobre a própria prática de aprendizagem. E uma outra evidência de aprendizagem seriam os produtos que são resultado dos trabalhos dos alunos, né? Sejam eles áudios, vídeos, projetos, enfim, autoavaliações, né? E tudo isso baseado em critérios. É muito importante que a avaliação ela seja baseada em critérios observáveis, que são as expectativas, né? Nós temos, o aluno, ele precisa perceber que existem elementos que dão objetividade à avaliação, né? E a definição desses critérios, ela vai implicar naquilo que o aluno pode dar, que a gente chamaria de cognitivo real,
para aquilo que a gente tem enquanto desejo, que eu gostaria, como professor, uma determinada resposta a partir da aprendizagem, não é aquilo que eu espero que o aluno me dê como resposta, né? Mas que ele saiba as regras do jogo. Então, assim, toda vez que eu vou entrar num jogo, eu quero saber quais são as regras para eu poder ver se eu vou me sair bem ou se eu não vou me sair bem, né? A mesma coisa deve acontecer em termos de avaliação. Ele precisa conhecer o que se espera dele, né? E assim, eu acho que pensar nos critérios, né, precisa levar em conta que a avaliação, ela precisa ter referências, porque senão ela se torna solta, né? Tem uma pergunta a respeito de avaliação por rubricas, eu também já vou falar, tá bom? Bom, a partir de todos esses elementos, é muito importante na avaliação eu ter um feedback, né? Todo mundo gosta de receber um retorno daquilo que faz, seja profissionalmente, né, seja na família, enfim, para que a gente possa ter consciência realmente do nosso processo. E com o aluno a mesma coisa, ele precisa saber se ele o que ele aprendeu, como ele está aprendendo, se ele tem algumas dificuldades, como que ele vai melhorar o seu desempenho, né? E uma parte muito importante desse processo de feedback, da avaliação, é a empatia, né? Se colocar no lugar dele, perceber se ele está entendendo aquilo que você está falando, a clareza das ideias, ser um feedback como incentivo e não para desmerecer o aluno, né? Uma coisa muito importante também ter a manutenção aí do acompanhamento desse aluno, né? E focar não na pessoa. Então não é a Mariazinha é preguiçosa, a Mariazinha não é pontual, não. A Mariazinha não teve determinados, não entregou determinados trabalhos, não fez determinadas tarefas, enfim, para que se foque no comportamento que o aluno precisa melhorar. Né? E já tem algum tempo que a gente fala muito a respeito de desenvolvimento de habilidades e competências, né? E isso fica muito claro na proposta da BNCC, e aí as avaliações elas têm que seguir o mesmo caminho. Né? Então, assim, não adianta nós trabalharmos com um currículo, com uma matriz de habilidades e dar uma avaliação baseada em conteúdos, ou vice-versa. Né? E aí a gente precisa, sim, pensar em outras maneiras que não a tradicional de avaliar os seus alunos, né? Para que a gente possa ver se ele realmente teve sucesso em relação a isso. As provas, isso mesmo, Eliane, colocar os enunciados das questões com clareza, isso mesmo. A prova escrita, e aí falando só um pouquinho a respeito disso, né? As provas escritas, geralmente, elas envolvem, se elas envolverem aí múltipla escolha, questões com respostas mais curtas, ela se presta a um trabalho voltado para um determinado tipo de habilidade, né? E aí algumas habilidades acabam ficando de fora. Então, é importante que a gente use ferramentas variadas. No caso de uma prova escrita, de algo um pouco mais tradicional, e aí agora falando um pouquinho mais da prática, a gente tem algumas ferramentas como o Google Forms, o Typeforms, que ajuda, né, que tem aí, tá bem a serviço do professor para editar questões discursivas, questões de múltipla escolha, são fáceis, são editáveis em qualquer dispositivo tecnológico, né? Agora, nós não podemos nos manter em termos de processo avaliativo apenas em questões objetivas, em questões de múltipla escolha, como eu comentei agora há pouco. Nós precisamos ampliar esse leque de instrumentos de avaliação, né, para além da prova escrita. E aí eu vou sim conseguir avaliar as diferentes habilidades que foram as habilidades que eu trabalhei durante as aulas. E aí eu tenho para isso, né, um leque enorme aí, né? Seminários,
trabalhos em grupos, debates, produções assim de mídias diversas aí, né? Infográfico, mapa mental. E aí a gente tem também as ferramentas que vão nos auxiliar. Por exemplo, o Geniali, o MindMaster, o Google, eles trazem assim uma infinidade enorme de possibilidades para se desenvolver tarefas e para se desenvolver projetos, e que eu posso também utilizar como instrumentos de avaliação. Né? No Geniali dá para fazer apresentações, o infográfico que eu já mencionei, os mapas mentais, dá para fazer um trabalho interativo com os alunos, né? Enfim, então não é por falta de instrumentos, de ferramentas e de ideias que a gente não vai trabalhar ou vai se utilizar apenas de algo tradicional para avaliar os nossos alunos, né? Só tomar um pouquinho de água. A gente também pode lançar mão em relação à avaliação, e é muito importante, a autoavaliação, né? Que é o momento em que o aluno vai fazer o exercício da reflexão. Então, vai estimular esse aluno a ter consciência, a pensar que ele precisa se esforçar mais, né? Que ele precisa se aprimorar mais. E aí a autoavaliação ela pode ser focada em duas funções. Primeiro, uma de autonotação, que é um balanço, seria um balanço das ações já realizadas, sempre partindo de critérios, né? Então, por exemplo, seriam alguns pontos ou conceitos que eles vão se atribuir ao final de uma sequência de aprendizagem, vamos supor, né? E aí esses critérios, como eu disse anteriormente, claros para esse aluno, né? De assiduidade, de participação, de tarefas, enfim, né? E o autocontrole, que é a avaliação como um procedimento que vai durante a aprendizagem, é olhar o que se faz enquanto se faz, né? Então, é algo muito importante para a progressão aí da aprendizagem e para o êxito. Respondendo a Inês aí, a Maria Inês, a coach Maria Inês, eu trago uma outra forma de avaliação, que são as rubricas de aprendizagem, né? As rubricas de avaliação, desculpe, e que na verdade é de aprendizagem, né? É uma ferramenta que ela vai indicar numa escala as expectativas específicas para uma determinada tarefa, né? Então, ela tem basicamente 4 componentes aí. Então, a descrição da tarefa, que precisa ser muito clara, né? As dimensões da tarefa, que se referem aos aspectos que vão ser avaliados, uma escala que vai descrever diferentes níveis de desempenho, aí seja ele fraco, insuficiente, bom, muito bom, excelente, ou o nome que se quiser dar, ou trabalhando com os menores positivo, ou com carinha, enfim, né, indo aí da criatividade de cada um. E a descrição dos diferentes níveis de desempenho em cada uma dessas dimensões da tarefa. Então, se é fraco, é porque ele não atingiu determinadas características em relação àquela atividade, até chegar numa progressão. Tá? Então, a construção dessa rubrica de avaliação, ela leva tempo, ela leva esforço, sim, do professor, né? Mas ela é muito importante porque ela vai explicitar comportamentos bem específicos, bem objetivos, né? Porque uma rubrica de aprendizagem, ela só tem benefícios, né? Vai melhorar o desempenho do aluno, vai dar a possibilidade para se ter um feedback muito mais claro e mais ágil, porque o próprio aluno fez e aí você vai comparar com aquilo que você está avaliando, né? Desenvolve diferentes habilidades, tanto dos docentes quanto das crianças, né? Quanto dos alunos, enfim, né? Vai estimular a comunicação dos critérios, do feedback dos alunos, vai crescer a consciência em termos de importância, vai gerar clareza em relação às dificuldades que ele tem, né? Enfim, é uma ótima forma de avaliar. Que o vídeo aqui deu uma pausada, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Acho que sim, né? Muito bom. Bom, em relação a um outro tipo de atividade de avaliação, a gente pode ter avaliação em pares,
né? A avaliação em pares é uma avaliação muito boa para os alunos, porque eles acabam tendo a possibilidade de confiar e de interagir mais com seus colegas. Um exemplo disso, e aí depois acho que para uma pesquisa mais ampla de vocês, é a escola École 42, que é uma escola de Paris, né, que ela surgiu como uma escola de programação e que lá só os alunos ensinavam uns aos outros, né? Então, isso facilitava muito o aprendizado, o interesse em relação aos alunos. Para que a gente possa avaliar em grupos, né, e possa fazer aí uma avaliação colaborativa, que vai trabalhar aí como habilidade a inteligência interpessoal, a colaboração, né, aí nós temos diversas ferramentas. A gente tem o Mentimeter, o Slides, que são ferramentas de apresentações interativas. É muito interessante porque o resultado ele é dado online, na hora, né? Em tempo real, é isso que eu quero dizer, em tempo real, né? E aí isso é muito também bom para o professor, para que ele possa perceber como é que o aluno está se desenvolvendo, né? Uma outra ferramenta colaborativa é o Padlet. Padlet, o Trello, o Concept Board e o Peer Deck, que são plataformas interativas também, né? Eles permitem a criação de murais, em que, como uma folha, os alunos colocam os seus conteúdos, as suas respostas, a partir de observações e de enunciados e de demandas que o professor tiver dado, né? Dá para o professor controlar, né, de forma remota também, alguns conteúdos, alguns vídeos que foram colocados, dá para fazer videochamadas com esses alunos. Então é uma ferramenta bastante interessante, interativa e que desenvolve muito o aprendizado ativo, né? O Flipgrid, que também é possível para criar tópicos de discussão, em que os alunos eles vão gravar e vão compartilhar vídeos pequenos com você e com a turma, né? Mas isso eu posso usar como avaliação? Sim, eu posso usar como avaliação a partir do momento que eu tenho como intenção a avaliação de processo desse aluno, né? A partir do momento que eu tenho uma concepção de avaliação diferenciada. Como avaliação oral, eu também tenho algumas ferramentas que eu posso me utilizar. Daqui a pouquinho eu vou falar também, espero que dê tempo, sobre alunos de inclusão e os alunos menores. É uma forma bastante interessante de avaliar esses alunos, né? Nós temos aí os podcasts, duas ferramentas muito boas, duas plataformas, na verdade, é o Anchor e o Spreaker. Você pode colocar efeitos sonoros, músicas, imagens não, porque é falado, efeitos sonoros, enfim, é bastante interessante. E o Back Channel Chat, que ele também foi desenvolvido aí para discussões educacionais, para discussões orais, e também aí o professor pode adicionar conteúdo, tirar conteúdo, enfim, tá? É possível também fazer avaliação e interação por vídeo. O Vizia é uma ferramenta gratuita também que consegue transformar vídeos em conteúdos interativos, e aí você pode fazer perguntas, questionários de múltipla escolha no meio do vídeo, é bastante interessante. Uma outra forma de avaliação também que nós podemos usar é a avaliação por gamificação. Que eles amam, né? Embora já esteja um pouco mais cansativo agora, porque tudo foi uma novidade no começo da pandemia, mas enfim, se bem utilizado, é um instrumento, um recurso muito importante para aprendizagem, né? E para avaliação. Dá para nós usarmos o Quizzes, o Kahoot, o Mentimeter também, né? Todos eles têm uma proposta de ensino gamificado, né? Existem já testes prontos, existem pesquisas, questionários, e assim, é interessante porque dá para criar apresentações bem divertidas e envolventes, e isso vai atingir os alunos desde a educação dos menores, da educação infantil, até os maiores, né?
E aí a gente entra também numa outra discussão rápida que eu gostaria de fazer em relação à cola, né? Porque, mas essas ferramentas digitais, elas vão possibilitar a cola do nosso aluno. Ok. Só que eu acho que uma das preocupações existentes no momento remoto foi essa, e porque o aluno colou, a família deu a resposta, eles acionaram o Google, acessaram o Google, né? Ok. Só que a gente precisa pensar que aquele professor que vê a avaliação como instrumento de aprendizagem, ele não vai ver grandes problemas com isso, porque as avaliações elas foram reflexivas e elas foram voltadas para o desenvolvimento do aluno. Então, quando a nossa colega aqui no chat falava sobre as perguntas, né, na elaboração das comandas, dos enunciados, sim, é muito importante que os enunciados sejam reflexivos, que os enunciados sejam voltados para o desenvolvimento de habilidades e competências, porque por mais que o aluno consulte, por mais que ele tenha uma resposta, vai ficar difícil pensar na cola como algo de não aprendizagem, porque aí eu vou além, eu preciso pensar na habilidade de pensamento, né? E além disso, assim, o professor também que acompanha o seu aluno, que faz uma avaliação diagnóstica formativa, ele sabe das fragilidades do seu aluno, ele sabe dos pontos fortes desse aluno. Então, a cola ela não vai ser algo para se preocupar tanto em termos de processo, né? No fim da trajetória, é claro, aí é preciso que a gente repense nesse fato, né? E aí pensar na avaliação, falando agora um pouquinho de inclusão e de alunos com maiores dificuldades e crianças pequenas, eu penso que a avaliação ela deve seguir o mesmo percurso, né? E mais ainda a avaliação formativa deve pautar o processo de aprendizagem, né? A avaliação da educação infantil ela precisa estar pautada nas documentações do processo da criança. Então, a partir da identificação daquilo que eu quero avaliar, das habilidades que eu tenho, é possível avaliar por diferentes recursos, né? Além dessas ferramentas digitais que a gente tem, dá para se avaliar por diário virtual ou não, fichas adaptadas, fotos, vídeos da criança, desenhos, criação de álbum de figurinha, jogo de memória, jogos variados, né? Jogo de memória, trabalho com sucata, podcast, muita experimentação, principalmente para criança pequena, né? Desenvolvimento da oralidade com personagens em massinha, confecção de fantoches, né? Que as crianças gostam muito. E aí dá para fazer os personagens da história, o cenário dessa história, né? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando a observação aqui do Rodrigo e da Eliane, e eu já falo um pouquinho sobre isso, tá, Rodrigo e Eliane? E que mais aqui? Customizar, vamos dizer assim, né? Dados a partir de diferentes contextos, fazer dias temáticos, e construção de árvore genealógica, confecção de livros, enfim, gente, assim, existe sim, eu posso dizer, uma complexidade aí muito grande de fatores, de recursos, algo que a gente precisa realmente pensar enquanto avaliação, para que a avaliação seja um momento significativo, né? O caminho não é um caminho fácil, nós precisamos pensar muito, né, na aprendizagem e na avaliação como uma individualização do processo. Cada vez mais a escola vai se voltar para a personalização do aprendizado, né, para a individualização. E a tecnologia, ela nos ajuda a isso sim, né? Ela ajuda aí a acelerar esse processo de aprendizagem. E com isso, eu tenho a avaliação acelerada também, né? É um momento de muita revisão, de busca de novos olhares sobre avaliação, né? É muito importante sim ter a percepção daquilo que a criança consegue ou não consegue fazer.
Uma das perguntas que foi feita anteriormente na página do CIESP foi com relação à avaliação de crianças com 5 anos. E então eu tentei nessas sugestões trazer um pouco do concreto, né, do dia a dia. E é possível trabalhar todas essas ferramentas também com crianças pequenas, né? Tanto no momento remoto, como eu disse, quanto no presencial. Em relação à pergunta do Rodrigo, né, se as escolas devem disponibilizar os boletins normalmente com as notas ou deve ser feito algo diferenciado nesse período pandêmico, eu penso, Rodrigo, que assim, cada escola está passando aí por um momento diferenciado. Tem escolas, sim, que já deram, né, os resultados, disponibilizaram os boletins via online, outras não, outras fizeram registros, relatórios mais descritivos e de acompanhamento dos alunos. Então, assim, eu até comecei a nossa conversa de hoje dizendo, não dá para ter muitas respostas, principalmente nesse mundo aí de transformação, nesse mundo VUCA que nós estamos vivendo, mas se reinventar a partir daquilo que a gente tem dentro das nossas possibilidades e das nossas escolas, né? E eu gostaria de saber se vocês têm aí mais alguma pergunta antes de eu terminar. O nosso tempo aí já tá quase chegando ao final, né? Deixa eu ver aqui, o Rodrigo agradece aí a minha resposta, ok. O Matheus coloca que o que pode ser visualizado pelo aluno, o que é prático, através da cultura e arte, ajuda muito no aprendizado do aluno. É uma ferramenta muito importante, o universo lúdico ajuda muito na formação. Isso mesmo, Matheus, até porque o uso de ferramentas com aprendizagem por gamificação, ela traz isso, né? Mesmo para os maiores. Então, assim, quem não gosta de fazer algo que seja mais lúdico? E com os menores, mais ainda, né? E sobre o ensino híbrido, Igor, acho que é Igor. Igor, seria uma discussão muito grande, que a gente teria tema para uma outra live, tá? Eu acho que hoje aí a gente não consegue muito falar. O que eu posso colocar para você é que assim, o ensino híbrido é uma forma de relacionar o ensino online com o ensino presencial. Tem tido muitas discussões a respeito disso, muitas discussões aí que são um pouco contraditórias, são um pouco perigosas, né? Eu tenho um curso sobre o ensino híbrido, quem tiver interesse pode entrar lá na página do Educatuar também, e aí nós conversamos, e aí a gente pode se falar também, e aí é um curso em que eu vou falar um pouquinho mais a respeito das especificidades, tá? Agora eu queria encerrar, né, antes de mais nada, eu acho que fazendo uma analogia em relação à prática médica e à prática educativa, que eu li também num livro aí do Perrenot, que ele dizia o seguinte, que o médico, ele não vai se preocupar em classificar os pacientes, né, do menos doente para o mais grave. E ele também não vai pensar em administrar um tratamento coletivo. Então coloca todo mundo na massa. Quem tá com uma dor de garganta bem pouquinha, até aquele que não consegue falar, que ficou sem voz, que tá com uma infecção enorme. Não, né? Então é isso que eu deixo aqui como assim, mensagem para todos vocês, né? Vamos fazer uma avaliação que seja realmente para diagnosticar, para fazer diagnósticos cada vez mais precisos dos nossos alunos, né? E que a gente usa, sim, esses resultados para encaminhar para uma avaliação verdadeiramente comprometida com a aprendizagem dos alunos, com o sucesso dos alunos. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu vou tentar deixar aqui embaixo o meu e-mail. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Essa é a minha primeira experiência com o Instagram no sentido de live.
então aí conseguir. Caso vocês tenham interesse, queiram conversar um pouquinho mais comigo, fiquem à vontade, tá bom? Podem me mandar um e-mail ou então, deixa eu colocar aqui para vocês, acessar a página do Educatuar. E lembrando, façam a inscrição de vocês nas redes sociais aí do CIESP, porque tem muitas lives ótimas, muitos cursos também muito bons e que vão ajudar aí a todos vocês, a todos nós, né? Porque eu também me coloco como aprendente em todos os momentos, para que a gente possa avançar cada vez mais aí no nosso processo de aprendizagem e auxiliar os nossos alunos. Tá bom, gente? Eu me despeço aqui. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, que nós possamos nos encontrar.